Olá, estou aqui para falar hoje sobre Manuel Antônio de Almeida, né? E o livro mais relevante da obra dele, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. É um livro interessante, ele põe fim ao romantismo. Já existem traços realistas, eu não poderia dizer que é um romance de transição para o realismo, né? Mas ele tem um diferencial, né? Enquanto o romance romântico conta uma história de amor, aí, né? Que seria o romance passional, mesmo no indianismo, mesmo no histórico, mesmo no regionalista, o Sargento de Milícias ele vai relatar a sociedade do Rio de Janeiro da época do rei, que o livro acontece, a história acontece na época do rei. E com isso, ele, como ele vai fazer o retrato, né, de tipos que vivem no Rio de Janeiro, então está mais próximo de uma crônica de costumes do que de um romance urbano ou um romance de costumes, né? Porque o contexto é o mesmo. Eu tenho aí, né, a corte, o Rio de Janeiro, como eu encontro nos romances românticos urbanos, né, ou de costumes. Mas ele não está interessado só no casal Luizinha e Leonardo. Ele vai contar a história do pai, do padrinho, da comadre. Ele vai fazer uma espécie de carnavalização, né, da sociedade do Rio de Janeiro. Né? Então, existe uma análise bem interessante do Antônio Cândido sobre essa obra, e ela tem a sua relevância, né? Porque ela vai finalizar esse, esse gosto, né? Pelo folhetim que havia na época. E logo em seguida nós vamos ter aí a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é 1881, para iniciar o realismo no Brasil. Né? Então, ele é um romance que finaliza, né, praticamente, aquele excesso, né, de folhetins romanescos aí do Rio de Janeiro da época. Né? Então, para ficar mais interessante, né, vou compartilhar a tela, que aí eu dou mais informações e dá para vocês também ir curtindo aí algumas observações, né, para memorizar mais, né, até entender um pouco mais do romance, né? Vou colocar maior, né, que fica mais interessante aí até para acompanhar. Muito bem. Bem, é um romance documental. Ele trata de uma sociedade do século XIX, início do século. A data da vinda da família real para cá, 1808. Né? Então, eu tenho aí o século XIX, comecinho do século XIX. O romantismo no Brasil é a partir de 1836, né? Logo depois da independência em 22, e aí naquela euforia da independência que nós vamos ter, né, o movimento nacionalista que vai fazer uma literatura do Brasil, né, que é uma literatura interessante, que é um divisor de águas aí, né? Nós temos uma literatura mais popular, que é a literatura romântica. Aí eles são organizados como se fosse assim, episódios, como se fosse uma minissérie, né, uma sequência, uma narrativa bem diferente daqueles romances que nós estávamos falando aí, né? Tinha lá o narrador contando a história da Aurélia, né, que é o romance Senhora, do Iracema, né, do Guarani. Não, agora ele vai contar a história do povo do Rio de Janeiro, né, da corte. E aí ele vai mostrar os tipos, os meirinhos, professor, o mestre de cerimônias, o mestre de reza, a comadre, o compadre, a Dona Maria, a Luizinha, Vidigal, Leonardo, Pataca, que é o pai, entre aspas, né? O Leonardo, que é o eixo condutor da narrativa. Né? Toda a história vai girar em torno desse menino chamado Menino Leonardo, desde o momento que ele nasceu até, né, o final, que vai ser aí, por coincidência, um final feliz. Ele vai se casar com a Luizinha. Olha eu fazendo spoiler já. Certo? Então, é um romance diferenciado porque ele é uma crônica de costumes. Ele retrata o dia a dia de todos.
esses tipos aí que vão aparecer. Então, ele começa com uma frase bem famosa, era no tempo do rei. Eu tenho um narrador em terceira pessoa. Deveria ser em primeira, porque de memórias, só não é porque o Manuel ele se inspirou em umas histórias contadas por um sargento aposentado que vinha todo dia na gráfica, onde ele era diretor, ter como dono, né, desse lugar. E aí ele publicava diariamente fatos que envolviam, como se fosse assim, episódios mesmo, né? E aí, depois que terminam, aí ele pede para, em cima desse documento, escrever um livro. E ele vai escrever, então, é Memórias de um Sargento, não são as memórias do Manuel, né? As memórias são desse sargento aposentado, inclusive tem até o nome dele no livro e tal, ele não esconde nada, né? Desse sargento aposentado, né, que viveu na época de Dom João e que resolveu contar, né, essas histórias. Então, existe um eixo-condutor, como numa minissérie. Você tem a personagem núcleo, né, que conduz aí os episódios da narrativa. Né? Não são aquelas séries que recomeçam, né? São séries contínuas. Né? Então, você tem a primeira temporada, a segunda temporada. Né? Se eu tivesse que transformar isso em série, eu teria. A primeira temporada seria o envolvimento dos pais, a Maria e o Leonardo, depois do nascimento do menino, depois do menino na escola, depois antes do menino na escola, o menino abandonado pela mãe e pelo pai, né? Aí tem a razão, ele vai ser criado pelo padrinho, e assim vai, né? Conduzindo a história. Então, quem conduz a história é o próprio Leonardo. O narrador ele perde um pouco a importância, nós chamamos de narrador neutro. Né? Ele está ali mais para manter aquela ligação com o leitor. Olha, tá vendo essa personagem, né? Depois eu te conto o que vai acontecer com ela. Né? Ou seja, para segurar esse leitor, né? Que é relevante. Então, ele é chamado de crônica de costumes. Aí eu tenho namoros, fofocas, festas, ascensão social, que é o batismo do Leonardo pelo padrinho, né? A igreja, o arremedo espanhol, né? As procissões, festividades. Aí depois eu tenho, eu estou dividindo aí, né, como se fosse uma escola de samba, né? A das baianas, né? Então tem lá as procissões, as festividades, né? A procissão do Espírito Santo, então tem as crianças, né, se vestidas. Aí tem o Pátio dos Bichos, né, que é onde vivem os meninos aposentados. Aí tem história africana, né, que seria a magia negra, que ele vai participar, né, os partos, os patuás, né, os costumes mesmo. É interessante observar. É um romance bem representativo. Ele tem dois hemisférios, né? O eixo da ordem e o eixo da desordem. Então, é para você analisar os personagens. Né? Às vezes elas começam na ordem e terminam na desordem. E às vezes você pensa que ele é da desordem e ele é da ordem. Né? Então, você vai organizando a narrativa, né, conforme vai lendo a história. Né? Aí a outra parte são os oficiais de justiça. Né? Eu tenho lá o Vidigal, que representa. Acima do Vidigal tem o tenente-coronel, que por sinal, né, vamos fazer um spoilerzinho, é o avô do menino Leonardo. E depois já é o rei. Aí eu tenho os arruaceiros, eu tenho os cadetes, os matrimônios, as uniões, e assim vai. Né? Ele vai contar bem esse dia a dia. Bem, vamos ver a organização. Vamos começar com o narrador, foco narrativo. Então, ele começa contando assim, era no tempo do rei, e aí ele vai falar de uma esquina no Rio de Janeiro, né, onde vivem os meirinhos aposentados. Aí ele localiza o Leonardo. Aí ele vai contar a história desse Leonardo para nós, né, dizendo que ele era um mascate, né, em Portugal, e ele veio tentar sorte no Brasil. Aí veio um navio, e no navio ele conheceu a Maria das Hortaliças, né, que é uma portuguesa que estava vindo ao Brasil mesmo. Né, ela vinha uma missão aqui no Brasil, que a gente vai saber só mais ou menos no capítulo 8, capítulo 9. E esse narrador vai segurar essa história para nós, né, porque é um romance folhetinesco ainda, né, ele vai ser publicado em capítulos. Né. E ainda quando ele lança o romance, ele é um médico, né, o Manuel Antônio de Almeida, ele lança com um pseudônimo, né, um brasileiro.
E depois ele vai divulgar que é dele, né? Então, eu tenho um narrador que sabe tudo, que é um narrador onisciente, em terceira pessoa, e ele vai contar as memórias daquele soldado, né, que fora lá na gráfica contar para o dono da gráfica. Teria um terceiro, na verdade, né? Mas ele vai localizar numa época verdadeira, né, que é o Brasil da corte da época de Dom João VI. E vem a primeira frase: era no tempo do rei. É um conto de fadas avessas, né? Então eu tenho o herói no romance romântico, que eu vou ter o anti-herói, que é o Leonardo, menino, né? Que é o filho do Leonardo, lá, entre aspas, né? E a heroína, que é uma anti-heroína, que é a Lizinha, né? Então, as histórias da carochinha, e as fadas, né? O padrinho, a madrinha, né? a, a comadre rica, né? A vizinha, o padre, né? Então, aquela coisa bem no dia a dia mesmo. A família do Leonardo, né? E assim vai, ele vai mostrando como se tivesse os tipos desfilando, né? Como se fosse uma cerimônia mesmo de carnaval, né? Uma festa de carnaval. E aí aquela escola de samba contando toda a história, né? O enredo, as alas, né? Meu Deus, o que significa isso? Deixa eu tirar isso daqui. Ué, nossa, não quer funcionar? Vou tirar isso daqui. Não, desculpa aí. Bem, aí eu tenho um narrador interferente, né? Ele tem uma linguagem coloquial. Aí ele fala: o professor dava bolos aos discípulos por dar cada aquela palha, tá vendo? Olha a terceira pessoa, né? E a linguagem é bem simples, né? Eu tenho tempo acelerado, né? Então o menino daqui a pouco está com 7 anos, né? Que é o capítulo 12. Depois ele vai crescer, né? Vai ser um adulto, né? Então eu tenho um tempo da narrativa acelerado. Eu tenho uma crítica ao romantismo, né? Então, vem um trechinho aí que é bem interessante por parte do narrador. Portanto, não foram mal recebidas as finezas de Leonardo, que desta vez se tornou muito mais desembaraçado, quer porque já o negócio com Lizinha o tivesse desasnado, quer porque agora a paixão fosse mais forte, embora esta última hipótese vá de encontro ao que os ultrarromânticos, que põem todos os bofes pela boca pelo tal, ao primeiro amor, né? Então, Leonardo e a Luizinha, né? A gente ter isso, né? Aqui é a historinha de amor, nós não podemos esquecer. Bem, aí começa a história falando do Leonardo vindo para o Brasil, navio com a Maria. Eles começam a se olhar e rapidinho, né, entre beliscões e pisadelas, eles se unem, né, rolam um beijo, e vão ficar juntos, né. E aí você vai saber que eles vieram para o Rio de Janeiro, e que daí 7 meses nasceu uma criança fora de época. Quem fez o parto foi a comadre, que também é a Beata, também é a parteira, né? Ela é amiga do Leonardo e ela sabe de uma história que nós ainda não sabemos, mas ela sabe porque ela é a parteira. E aí faz até o narrador faz até uma ironiazinha, né? Porque o menino é bem rechonchudo, né? Para 7 meses, mas tudo bem, né? Falar que ele é de 7 meses. E aí nasce o menino, aí quem vai batizar é o padrinho, é a comadre, né? O compadre e a comadre, que são amigos do Leonardo. Né? E aí eles vão morar em frente à barbearia do padrinho. E a Maria é uma mulher muito dada, muito danada. Começa a trair o Leonardo. Até o Leonardo descobrir. Quando o Leonardo descobre, ele soca ela, né? Ele dá uma surra nela, ela vai embora, deixa o menino. E o Leonardo também não vai cuidar do menino. Quem vai cuidar do menino é o padrinho. Porque, na verdade, o menino não é filho do Leonardo, né? Quando ele encontrou a Maria já estava grávida e ele sabe que o menino não é filho dele. Ela não escondeu. Então, ela não aparece mais na narrativa. Quem vai realmente assumir o menino é o padrinho, que tem pena dele, né? E o padrinho, ele é um de posses, né? Depois a gente vai saber como ele conseguiu, né? Um de posse.
E aí ele vai assumir o menino e vai cuidar. E o menino é danado, né? Ele é um traquinas, ele é um anti-herói mesmo, né? Então, toda a infância dele, ele dá muito trabalho para o padrinho. Só que o padrinho, além de ter dó, ele gosta muito do menino, né? Então, ele deixa o menino fazer tudo o que quer, né? E fica passando a mão na cabeça. Né? Então, o Leonardo é um oportunista mesmo, né? Daí vem o malandro, né? Ele vai representar o malandro do Rio de Janeiro, né? Malandro Messi, Barro Vital, né? Tudo isso vai ser falado na narrativa, né? Aí a Maria vai embora, né? E ele vai para a escola. O padrinho vai ficar com ele, vai mandar para a escola. Na escola ele apanha, né? Ele toma bolos, né? Que é palmatória. Ele também vai entrar como sacristão da igreja, vai aprontar como mestre de cerimônias, né? E vai ser expulso da igreja. Tem uma vizinha que vive atormentando, ele joga pedra na casa vizinha, eles vêm de briga, na próxima à casa do padrinho. E aí o Leonardo, para se vingar dela, joga incenso e resto de vela na roupa dela, né? E ela vai reclamar lá com o padre, que é o mestre de cerimônias. Aí o mestre de cerimônias expulsa ele da igreja, né? Fala um monte, castiga ele, não expulsa ainda não, desculpa. Fica bravo, né? Humilha ele. E aí ele vai armar uma vingança contra o mestre de cerimônias, né? Que não vai demorar. Aí a vingança dele é mentir o horário. Tem uma festa que o mestre de cerimônia adora fazer a entrada, né, falar das coisas para os fiéis, né, e ele vai mentir o horário, ele vai até a casa da amante, né, do mestre de cerimônias, né, que tem uma história que eu escondi aí, que eu vou contar também, e ele fala para o padre, né, a vingança dele é falar uma hora mais tarde. Quando o mestre de cerimônias vier para fazer a sua fala, vai ter um capuchinho falando no lugar dele, porque ele não apareceu no horário. Aí vai ficar doido, né? E vai expulsar o Leonardo da igreja. Lá na igreja ele conhece o Tomás, que é também um sacristão, eles só aprontam, né? E vai ficar na escola, porque ele só apronta também, né? Então, o padrinho, ele sonha que ele vá para a igreja, né? Que ele faça uma carreira religiosa, né? Para ter um espaço na vida, né? Seria uma ascensão para ele. O mestre de cerimônias, ele é amante de uma cigana. Essa cigana, depois que a Maria vai embora, o Leonardo se envolve com ela. Ele chega aí preso por causa dessa cigana. Ele vai fazer trabalho, né, com magia negra mesmo. Aparece ele lá dançando. E isso está proibido no Rio, né? Então o Vidigal ele vai para cima desses lugares. E ele vai pegar o Leonardo fazendo, né, a cerimônia lá com o pai de santo. Ele vai fazer o Leonardo dançar, depois ele vai prender o Leonardo, vai humilhar. E aí quem vai tirar do Leonardo, que é o pai do menino, o Leonardo da cadeia, vai ser a comadre. Ela vai procurar um sujeito chamado Tenente Coronel, né, e vai falar para ele, olha, acho bom você soltar o Leonardo, né? Senão eu vou contar aquela historinha que eu sei sobre a origem do menino, né? Porque o menino é neto dele. A Maria, quando ela foi encontrada no navio, ela estava vindo para cá, trazia a barriga para o avô, né? Porque ele tem, esse tenente-coronel, ele tem um filho fora do casamento, ele não reconheceu, que é um rapaz que é o comandante do navio. E a Maria se envolveu e engravidou, isso lá em Portugal. A mãe da Maria procurou o tenente quando ele ainda estava lá em Portugal servindo o rei, né? Aí ele deu um dinheiro para ela não contar, só que o dinheiro acabou. E ele veio para o Brasil e ela mandou a Maria vir atrás e trazer o neto para ele. Por isso que ela vai embora e deixa, né? Porque ela sabe, né, que a comadre conhece a história, então a comadre vai acabar contando. Aí a comadre usa isso como um trunfo, né, para tirar o Leonardo da cadeia. Aí ela tira ele da cadeia, né? Porque senão ela ia contar para o povo, né, a origem do menino. Aí o menino vai ser, essa história vai ficar escondida, só nós vamos saber, né? E aí o padrinho é que vai cuidar dele. Aí tem a passagem, né? Tem um dia que ele vai seguir os ciganos, vai ficar uma noite fora de casa, o padrinho fica desesperado. Só que depois ele aparece, aí o padrinho, em vez de ficar bravo, o padrinho dá risada. Apanha na escola, o padrinho tira ele da escola, faz tudo o que ele quer. Né? E aí ele vai construindo, né, um malandro,
né? Um menino que... Né? Aí depois vão saber do padrinho. O padrinho é rico, né? Ele conseguiu esse dinheiro por meio ilícito também, né? Ele era de Portugal, ele foi criado por um barbeiro, com quem ele aprendeu a profissão, e também sangrador. Ele nunca perguntou se aquele homem era o pai dele, né? O homem também nunca falou, ele também nunca se interessou em perguntar, ele só sabe que foi criado por ele. Né? E quando ele ficou mais adulto, ele se integrou a um navio negreiro, né? Como sangrador e barbeiro, né? E saiu da casa desse homem, né? Que poderia ser o pai dele. Aí no navio, ele cuida, né? Como se fosse um médico, né? Um charlatão lá. Ele sangra as pessoas, que era um costume da medicina medieval. Né? E aí o comandante do navio fica doente, ele tenta todos os recursos que ele conhece, não consegue salvar, e antes de morrer, esse homem confidencia, dá uma mala para ele, né, de joias e dinheiro, para entregar para a filha dele no Brasil. Só que o padrinho não entrega, o padrinho pega para ele. Então, ele enriquece dessa forma. E essa fortuna vai ficar para o Leonardo, né, porque nós vamos ter a morte do padrinho durante a história aí que a gente vai contar. Então, aí, ó, o Vadil, tipo Vadil, Luizinha, ela vai se envolver com um amigo da Dona Maria. Então, vamos ver quem é essa Luizinha, né, que não apareceu ainda. A comadre tem uma amiga, mulher rica, que adora disputar coisas na justiça, né? Ela adora processos, né? Quando ela conhece o Leonardo, ela é amiga do padrinho da comadre, ela conhece o Leonardo, ela gostaria que o Leonardo fosse para... que o padrinho levasse ele para esse caminho aí, né, das leis, né? A comadre já gostaria que ele fosse um artista, que ele fosse para Conceição, o padrinho quer que ele seja padre, né? Não vai ser nada, tá certo? Ele é um oportunista. A Dona Maria vai aparecer, aí vai morrer acho que a mãe da Luizinha, ela já tinha perdido o pai, morreu a mãe, e a Dona Maria vai disputar a Luizinha com o irmão mais velho dela, na justiça, então ela vai ser a tutora da Luizinha, aí a Luizinha vai vir morar com ela. E ela tem um amigo, José Manuel, que é um pilantra, né, interesseiro. Ele vem para o Brasil, ele conta umas histórias, né, do naufrágio dos potes, que o navio afundou, e de pote em pote ele conseguiu se salvar, né, e a Dona Maria acredita. Mas só que antes do José Manuel aparecer, né, o Leonardo já tinha conhecido a Luizinha e já tinha se interessado por ela. Eles foram a uma festa do Espírito Santo, que é procissão, festa religiosa. E eles foram, assim, um olhando para o outro e voltaram de mãos dadas, né, como se fossem conhecidos, velhos conhecidos, né. Só que depois o Leonardo vai até chegar na Luizinha, mas ela não vai dar resposta. Ela é muito nova, né, tímida, nem tinha coragem de olhar muito assim para o Leonardo, tinha vergonha. Só que depois ela vai ser indicada para casar com esse amigo da Dona Maria, que é o José Manuel, e ela não vai fazer nada, né? Ela não vai questionar, simplesmente ela vai aceitar casar-se com ele. Né? Ela casa com ele, o casamento dela não é muito certo, porque o José Manuel é muito estúpido, né? Sorte dela é que ele vai ter um ataque apoplético, né? E vai morrer. Bem, mas nesse meio aí nós temos a morte do padrinho, antes desse casamento da Luizinha, né? Tem a morte do padrinho, e aí ele vai voltar a morar com o pai dele, né? O Leonardo, pai, né? Só que a essa altura ele está casado com a Chiquinha, já tem até uma filha com a Chiquinha, largou a cigana e casou a Chiquinha, né? Que é a filha da comadre. E a Chiquinha não gosta muito do menino, né? E eles não se entendem. Então, o Leonardo ele é muito danado, né? Ele apronta todas. Né? E aí tem uma briga com a Chiquinha e o Leonardo toma as dores da Chiquinha, né? E expulsa o menino de casa. Né? Aí o menino vai lá para as matas, né? Do outro lado, do centro da cidade, do outro lado, e lá ele vai ouvir um barulho, assim, né? Como se fosse uma festa. E ele vai se aproximar e ele vai descobrir que o Tomás, aquele menino que fora sacristão com ele, está ali fazendo um piquenique com os primos, né, e as primas. E aí o Leonardo não tinha para onde ir, né? O Leonardo se aproxima e apresenta o Leonardo para a Vidinha, né? Ele já tinha sido rejeitado pela Luizinha. A Vidinha é uma moça bonita,
Ela representa bem a heroína romântica, só que ela tem um defeito, ela é namoradeira. Né? Ela canta modinhas, o Leonardo fica impressionado com ela. Mas os primos não gostam muito, né? Porque eram 3 primas e 3 primos, né? O Tomás já estava namorando uma prima, os outros primos também. Aí vem o Leonardo disputar a vidinha, e os primos não gostam. E ele não tinha para onde ir, ele vai morar de agregada na casa das tias. E a Dona Maria não, perdão, minha comadre vai vir atrás dele, vai achar. Por quê? Porque o Leonardo, ele não trabalha, ele é um vagabundo, né? E os primos, eles vão ficar enciumados. E eles vão denunciar o Leonardo como vagabundo do Vidigal. E o Vidigal vai vir para cima. Então a comadre fica preocupada, ela não quer o Leonardo preso. Né? Então ela vem e arruma um emprego para ele. Né? Na Uxaria. Aí ele vai conhecer o Toma Largura, né? E a moça do caldo. E ele vai se envolver com a moça do caldo, Toma Largura vai ficar enciumado e vai expulsar o Leonardo de lá, né? E vai jogá-lo na rua, né? E aí ele não pode voltar para a casa dos primos, né? Porque quem denunciou o Leonardo para os primos foi o Vidigal foram os primos, né? Os ciúmes da Vidinha. A Vidinha fica com ciúmes da moça do caldo, porque ela acha que o Leonardo teve um caso com ela, que na verdade, né, ele tinha dó, porque Toma Largura maltratava, né, a moça. Ele foi tomar caldo com ela, nisso, Toma Largura chegou e expulsou ele da Uxaria, como se ele tivesse envolvido aí, né, com a moça do caldo. Né? Na verdade, estava, né, mas ele ainda não tinha acontecido nada, estavam tomando caldo juntos, né. Bem, aí o que acontece? Né? O Leonardo vai ser perseguido pelo Vidigal e acabar preso. Né? E o Vidigal vai transformá-lo no meirinho. Ele não gosta, né? Ele tem que prender, ele apronta com o Vidigal, né? Ele engana, fala que vai prender. Tem até uma cena lá com o papai Lelê Seculório, né? Que ele engana o Vidigal. Aí o Vidigal vai ficar perseguindo até pegá-lo. Aí vai preso mesmo, né? E aí, nesse ínterim, a Luizinha fica viúva, né? José Manuel morre. E aí vem o enterro dele, né? Ela fica de viúva. Aí a Dona Maria e a comadre, elas tinham se desentendido antes da Luizinha se casar com o Zé Manuel, né? Porque a comadre queria que a Luizinha se casasse com o Leonardo, era o sonho dela, né? E aí ela inventa uma mentira do José Manuel, né? Dizendo que ele tinha fugido com uma moça, né? Que ele tinha raptado a moça, né? Com as joias, né? E tem um sujeito lá chamado mestre de rezas, que é um benzedor, né? O cara que vem benzer os escravos, fazer chá, essas coisas, né? E ele fala para Dona Maria que não foi José Manuel, ele sabe quem foi, ele não pode contar, né? Porque tem a missão aí de segredo, né? Das confissões. E aí ele só fala para ela, não foi José Manuel, pode ficar cegada. Aí a Dona Maria libera o casamento da Luizinha para José Manuel, vai se casar com ele, ele vai ficar bem frustrado. Né? Bem, aí ele está preso lá, né? A Luizinha fica viúva, aí a comadre e a Dona Maria tinham feito as pazes, aí elas vão tentar soltar o Leonardo, né? Elas querem tirar o Leonardo da cadeia. Né? E elas vão procurar uma ex-amante do Vidigal, que é a Maria Regalada. Né? E, tá vendo? Olha os tipos, né? Por que ela chama Regalada? Porque ela gostava de rir, ela ria, e era um riso bem demorado, né? Então a pessoa colocou o nome dela, o apelido dela de Maria Regalada. E ela tinha sido amante do Vidigal, eles estavam separados. Aí as 3 vão lá na casa do Vidigal, e o Vidigal estava assim, de pijama, né, de tamancas, né, então ele fica com vergonha, ele não esperava, né. Aí, para se livrar delas, né, para elas ir embora logo, ele aceita o que elas propõem, que é soltar o Leonardo. Aí ela solta o Leonardo, só que o Leonardo vai continuar vagabundo, né, e ele vai ser pego de novo, porque ele vai, como meirinho, mentir para o Vidigal, era para ele prender um sujeito lá, ele não prende, né? Ele deixa fugir, e o Vidigal começa a persegui-lo. E aí ele vai realmente preso. Ele vai ter que trabalhar. Aí vai de novo a Maria Regalada conversar com o Vidigal. Só que agora ela cochicha na orelha dele, né? Se ele soltar o Leonardo,
né, e promovê-lo para que ele possa casar, porque como ele não poderia casar, promover o Leonardo como sargento de milícia para liberá-lo para casar, né? Na verdade, ela queria que ela jogada a Dona Maria da Comadre casar, a Luizinha com o Leonardo, né? Eu fico feliz. E aí a regalada cochicha na orelha dele assim, né? E o Vidigal vai voltar para ela, né? Quer dizer, ele se corrompe. Aí, o que acontece? Ele promove o Leonardo se casa com a Luizinha, né? E aí o narrador fala assim pra gente, olha, eu não vou ficar contando detalhes, porque daqui para frente só tem morte, estão todos velhos, né? E aí eles vão morrer. E o Leonardo vai receber a herança de quase todos eles. Vai ficar bem com a Luizinha e rico, né? Que é o que vai acontecer, né? Ele é herdeiro do padrinho, ele é herdeiro do pai dele, ele é herdeiro da Dona Maria, porque ele vai casar com a Luizinha, né? Tinha a herança da Luizinha, ele vai receber 5 fortunas, né? Vai ficar rico, né? Bem, então aí vem essa parte que eu já falei. Aí vem a moça do caldo, né? Então ele vai ser capturado pelo Edgar, vai se tornar um granadeiro, prende as pessoas, né? Ele vai zoar com o Vidigal, papai Lelê Seculório, é que o Vidigal obrigou o Leonardo a fazer uma prisão, ele engana, né, que é o Teutônio, ele manda o Teutônio fugir, e aí os outros granadeiros estão rindo, né, do Vidigal, papai Lelê Seculório, ele fica doido da vida. Né? Aí ele vai ser solto pela, na verdade, né, a pedido da Maria Regalada, né? Eu tenho a morte de Zé Manuel, a promoção dele, e o final feliz, né? Feliz, né? É um final feliz, é aí que você tem o romance romântico, mocinho, mocinho, só que lá é a heroína e o anti-herói ficam juntos, né? Certo? Então é um livro bem interessante, porque essa história de amor aí é o que menos importa, né? Porque, na verdade, o interessante é você observar, né, como é que ele relaciona todas as histórias, né, das personagens. Né? Esse é o último romance, né? Então, um romance inclassificável. Né? Então, é interessante de ler, né? dia que vocês tiverem tempo aí, leiam. Ele já esteve durante muito tempo na lista de vestibular da FUVEST. Né? Ele saiu tem uns 3, 4 anos, né? Ele ficou um tempão aí, acho que mais de 10 anos, caindo aí no vestibular da FUVEST. É um romance bem interessante. Eu aconselho vocês a lerem, né? Ler é muito bom, conhecer as histórias também. E aí vocês vão entrar em contato com o Rio de Janeiro, né? Durante a formação da corte. Tá? Obrigada, agradeço a atenção de todos, né? E até a próxima oportunidade. Beijo a todos.